O Salmo número 23, ele é um dos salmos mais conhecidos na Bíblia, é até chamado de o Salmo de Davi. Mas por que ele é chamado de o Salmo de Davi? Vamos entender um pouquinho mais sobre ele, em nome do Senhor Jesus? Bora lá! Graças e paz, queridos! Estamos lendo os Salmos e hoje é dia de lermos os Salmos 19, 20, 21, 22 e 23. E eu quero fazer menção do Salmo 23. Ele é pequenininho, ele é curtinho, mas eu quero trazer o Salmo 23 para as nossas vidas no dia de hoje. Amém? Sendo conduzido, claro, pelo Espírito Santo com muita sabedoria, para que nós possamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Lembrando que o Salmo 23 é conhecido como o Salmo de Davi. Amém? O Salmo 23 ele vai dizer assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelo caminho da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transbordará. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. Eu viverei na casa do Senhor para sempre. E este salmo aqui, ele retrata de fato a vida de Davi. E as pessoas às vezes passam batido e não percebem isso. Como assim? Lembra que o profeta Samuel ouviu o Senhor dizendo: vai à casa de Jessé, o belemita, e de lá eu já escolhi um rei para Israel. E quando o profeta Samuel ele chega na casa de Jessé, o belemita, ele vai olhar para a aparência dos filhos de Jessé e vai achar que eles são escolhidos por Deus a ser rei de Israel. Porém, Deus observou alguém por detrás das malhadas, cuidando, apacentando ovelhas. Ou seja, Deus observou Davi, escolheu Davi como o rei de Israel. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com o ato que vem a seguir. Porque este Salmo de Davi é uma oração de Davi lembrando o que ele passou quando ele estava por detrás das malhadas. Olha só, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, ele sabe que quem é o pastor dele é o Senhor, que é dono de tudo, que é provedor de tudo. E nada faltará na vida dele, principalmente a presença de Deus. Nem isso vai faltar. Ele reconhece, Davi já está reinando quando ele escreve este salmo. Aí no versículo 2 vai dizer assim, ó: Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Por mais que Davi viveu com guerras, viveu conflitos, ele era sempre vencedor. Tudo chegava uma hora de calmaria. Por mais que viveu guerreando, o Senhor era que levava ele a uma vida tranquila. Amém? No versículo 3 vai dizer assim, ó: renova minhas forças e me guia pelos teus caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Ou seja, Senhor, o Senhor é quem me guia. Eu vou te obedecer. Lembra que Davi foi o mais obediente de todos? Davi obedeceu a Deus em sua totalidade. Tanto que ele era exemplo de obediência, de um rei que obedeceu ao Senhor. Por quê? Porque ele confiava que ele seria honrado pelo santo nome do Senhor. É isso que está dizendo. Mas quando a gente chega aqui no versículo 4 deste salmo, vai dizer: mesmo que eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. A gente tem que entender que a vara e o cajado, a gente sabe como é que é um cajado, né? A vara e o cajado, ele tem a sua ponta, ela enverga assim. Ou seja, o cajado, ele serve para correção. Era batido, tá, na ovelha para que ela pudesse obedecer. Mas para que servia aquela curva, né? A curva servia para trazer de volta.
colocava ali no pescoço da ovelha e puxava de volta. É por isso que ele está dizendo: no dia que eu for indisciplinado com o Senhor, me bate, me coloca de volta no prumo, Pai. E se porventura eu sair, o Senhor com o seu cajado, com a sua vara, que me consola, o Senhor me traz de volta. É isso que Davi está dizendo. E essa parte aqui do versículo 5, nós vamos relembrar o que aconteceu na vida de Davi, naquela casa do dia da unção de Davi. Ele vai dizer assim: preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ou seja, o povo da casa de Davi, a família de Davi, não pôde se assentar à mesa para comer, para se alimentar, enquanto Deus não revelasse quem era o novo rei de Israel. Enquanto, ou seja, Davi não tivesse chegado na casa. Eles tiveram que esperar para poder comer do banquete, se assentar somente quando Davi chegasse, porque Deus iria revelar para Samuel que aquele era o escolhido rei de Israel. Então Davi chegou, para que o povo pudesse se assentar juntamente com Davi e comer. Só que antes disso, Davi foi ungido com óleo na cabeça, ou seja, o cálice dele transbordou de alegria, de unção, de presença de Deus. Então este Salmo 23 está retratando a vida de Davi de fato. Por quê? Porque Davi foi ungido rei e a sua família teve que observar que Deus era com ele. Como? Quando viu Davi sendo ungido. A partir desse momento, todos podiam se assentar e comer juntamente com o novo rei de Israel, escolhido por Deus. E no versículo 6 vai dizer: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. A alegria de Davi era tanta de servir ao Senhor que quando ele foi ungido rei, ele reconheceu que o amor de Deus, a bondade de Deus, o seguiria todos os dias, porque ele não sairia mais da presença de Deus, ele não sairia mais da casa do Senhor. Amém? Que você possa compreender que cada salmo, ele tem uma história grande por trás dele. E que assim nós possamos compreender melhor a palavra do Senhor, para que assim nós venhamos vivê-la em sua totalidade. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.